Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Como é bom nós temos um Deus cuja bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida, não é, irmãos? Eu quero começar agradecendo a minha família, a família de Deus. Hoje é meu aniversário e muitos de vocês já me mandaram aí mensagens, né, carinhosas. É tão gostoso a gente pertencer a essa família, irmãos. É por causa de Jesus que eu conheci você e você me conheceu. E não é uma coisa muito boa? Olha para quem está do teu lado. Foi por causa de Jesus que você conheceu essa pessoa aí, ó. Para quem está atrás de você. Jesus é tão maravilhoso. Ele nos dá uma família tremenda, que é a família de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que se alegraram comigo hoje. Eu louvo ao Senhor por mais um ano de vida que Ele está me concedendo. Amém? Queridos, o que eu clamo hoje à noite é que venha sobre nós discernimento e sabedoria. Nós precisamos de discernimento e sabedoria para a gente colocar essa palavra de Deus tão rica no nosso coração. E que isso venha sobre nós esta noite, porque nós vamos meditar em algumas coisas. Nós não vamos esgotar um tema aqui, falar tudo a respeito dele. Nós vamos colocar algumas coisas que Deus vai trazer para que durante a semana, a gente possa, com discernimento e com sabedoria, ir ouvindo do Senhor o que nós precisamos para a nossa família. Eu queria perguntar uma coisa para você esta noite. Quando você pensa em família, o que vem na sua mente? Pensa aí. Com certeza, cada um aqui está pensando uma coisa diferente. Cada um tem uma imagem diferente quando a gente pensa em família. Quando eu penso sobre família, uma das coisas que vem na minha mente é uma cidadela. A cidadela é um lugar que a gente habita. A cidadela é um lugar onde a gente fixa raiz. É a nossa cidade, é o nosso lugar. A cidadela é um lugar onde a gente se sente confortável. A gente sabe se movimentar dentro dela. A cidadela é um lugar onde a gente sente segurança. Então, quando eu penso em família, quando eu penso em lar, eu penso numa cidadela. E se nós pensarmos numa cidadela da Idade Média, da Antiguidade, a gente vai pensar numa cidade que está, para que mantenha a segurança, ela vai estar cercada por muros, né? Antigamente, subiam-se muros para cercar as cidades. Por quê? Porque aquelas cidades de antigamente viviam num conflito muito grande umas com as outras. E aqueles muros eram necessários ser erguidos para a segurança da cidade. E o muro não era apenas para a segurança, mas o muro também era para um controle da cidade. Para controlar tudo que entrava e tudo que saía. E quando eu penso em família, eu penso numa cidadela cercada por muros. Muros que estão protegendo este lugar. Muros que estão servindo de controle para tudo que entra e tudo que sai. E é muito importante esse controle, porque se dentro de uma cidade começarem a entrar muitas coisas estrangeiras, muitas coisas diferentes, aquilo vai interferir na cultura, no modo de vida, vai interferir em uma série de coisas do dia a dia da cidade. Até na economia da cidade, tudo pode se abalar se o controle, o fluxo do que entra e do que sai, ou de quem entra e de quem sai, não estiver sendo vigiado. E eu penso na nossa família assim. Eu penso na nossa família protegida por muros, como uma cidadela. E quando a gente fala de muros, imediatamente vem à nossa mente a história de Neemias. Neemias estava cativo. Ele servia ao rei da Síria na época. E ele ouviu falar da situação de uma cidade muito importante para os judeus, chamada Jerusalém. Jerusalém estava muito devastada. E ele ouviu falar a respeito da situação dos muros. Os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas. E imediatamente veio uma dor muito grande no coração de Neemias, porque ele sabia que se aqueles muros permanecessem daquela forma, aquela cidade seria, em pouco tempo,
totalmente destruída, ou então totalmente invadida por um povo que não era o povo judeu e iria se transformar em alguma outra coisa que não Jerusalém. A Jerusalém dos judeus, a Jerusalém do povo de Deus. Então Neemias sente aquela dor e ele vai interceder junto ao rei para quê? Para que aqueles muros fossem reconstruídos. Irmãos, a nossa realidade hoje está retratada em 1 Pedro 5, versículos 8 e versículos 9, na primeira parte. Nós precisamos entender que assim como aquelas cidades estavam em uma situação de beligerância, de guerra, elas viviam todo o tempo sendo atacadas por inimigos, nós também estamos numa situação de guerra espiritual, em que todo o tempo o inimigo está tentando nos atacar. E agora nós estamos falando num contexto de família, ele ataca individualmente, mas ele não tenta nos atacar como família. E 1 Pedro 5, 8, 9 tem uma advertência para nós, que nós não podemos esquecer. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. É uma realidade que a Bíblia nos adverte. Muitas vezes, irmãos, nós estamos andando distraídos, achando que o nosso inimigo não está se importando conosco ou com a nossa família. Mas eu quero dizer para você que ele se importa sim, e ele veio para roubar, para matar e para destruir. Por isso nós precisamos entender que assim como uma cidadela, a nossa família também precisa estar cercada por muros. Muros que protejam a nossa família. Muros de onde a gente coloque vigilância e a gente comece a observar tudo que entra e tudo que sai. É muito interessante, irmãos, porque desde jovens, a maioria de nós, ou todos nós aqui, sonhávamos com uma família. Mas é tão interessante, nós vemos que na prática, a maioria das pessoas, quando forma uma família, não trabalha por ela. Deixa a família como se ela fosse uma coisa que se desenvolvesse sozinha. Como se nós não tivéssemos que pensar na nossa família. Como se ela fosse se ajustando de forma espontânea. Não, irmãos. Nós precisamos estar atentos aos muros que cercam a nossa família. Nós precisamos trabalhar para edificar os muros. Nós precisamos rodear esses muros e verificar se há brechas nele. E nós precisamos tapar as brechas dos muros da nossa família. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. Ele nos levanta como atalaias. Ele nos levanta, ele diz: sede sóbrios, sede vigilantes. É uma atitude, é uma ação, é algo que nós precisamos fazer. E nós precisamos entender, irmãos, que se os muros da nossa família estão derribados, ou se eles estão cheios de brecha, o nosso coração tem que ser como o coração de Neemias, ele precisa doer. Porque o inimigo vai entrar. Ele está ao derredor. E ele vai fazer estrago sempre que ele puder. E especialmente nós que ainda temos filhos que moram conosco, filhos menores, nós temos responsabilidade sobre eles, sobre aquilo que está vindo sobre eles, sobre o que está entrando, sobre o que está saindo. Nós não podemos andar distraídos por aí, irmãos, porque nós estamos em meio a uma batalha. E precisamos estar sóbrios e vigilantes. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas, tanto a nossa pá
para a edificação dos muros da nossa casa, quanto a nossa espada para a defesa da nossa casa, elas não são carnais, irmãos. Elas são espirituais. E aqui eu gostaria de chamar a atenção. O que o diabo tem feito conosco hoje? Tem colocado uma ansiedade do nosso coração e um sofisma na nossa mente, de que para proteger a nossa família, a gente precisa garantir todo o sustento material e muito mais. É isso que a gente precisa fazer. Então hoje o que a gente vê? Pai e mãe desesperados, trabalhando dia e noite, trabalhando final de semana, trabalhando de madrugada, para trazer o sustento material para casa, e os filhos praticamente se criando. Não é sozinhos que eles estão se criando, viu, irmãos? Vamos parar de ser bobo. Eles estão se criando com os influencers da internet, com os desenhos da televisão, com o comentário dos amigos, com as filosofias que vêm pelas escolas. É assim que eles estão se criando. E a gente lá, achando que a gente vai construir os muros da nossa casa na nossa força. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127 diz que é inútil você trabalhar se você não entender que a sua casa precisa ser edificada com armas espirituais. Irmãos, guardem uma coisa. A ordem estabelecida por Deus é: buscai primeiro o reino, e todas as demais coisas são acrescentadas. Posso dizer, como muitos de nós acabamos andando no dia a dia, quando as pressões vêm, nós buscamos primeiro todas as outras coisas e ficamos esperando que o reino... Você que é jovem, quer casar, você não vai abrir a Bíblia e vai estar o nome da sua esposa lá escrito. Isso não vai. Mas a palavra do Senhor vai dizer para você: não se ligue em julgo desigual. Meu querido jovem, se você está de olho em alguém que tem julgo desigual, não tem a luz de Deus dentro, eu não tenho o que falar para você. Porque eu não posso te garantir que casando, essa pessoa, você vai conseguir influenciar essa pessoa para vir para Jesus. Não tenho, ninguém pode dizer isso para você. Porque isso é individual. Mas o princípio está aqui. Vocês entendem? A palavra de Deus tem princípio para tudo nas nossas vidas. Se você é empregado de uma empresa, a palavra de Deus diz como você tem que se comportar. Se você é um patrão, a palavra de Deus diz como você tem que se comportar. Se você é filho, diz. Se você é pai, diz. Se você é cônjuge, diz. Se você é irmão, diz. Dentro da igreja, diz. Fora da igreja, diz. Tudo ela diz. Está aqui. Mas às vezes, queridos, nós não conhecemos. Porque nós estamos impregnados com as coisas deste mundo na nossa mente. E nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque é o lugar da nossa segurança e da segurança da nossa casa. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos que isso seja recorrente. Eu acho muito interessante porque em Deuteronômio Deus diz para os pais: pais, inculquem a palavra de Deus na vida dos seus filhos, sentado à mesa, no caminho. Às vezes a gente acha que é fazendo um culto doméstico. Não, irmãos, é no dia a dia. Lá em casa a gente costuma falar de Bíblia na hora da comida. A gente não fala de igreja, a gente fala de Bíblia. Às vezes a gente sente e fala: olha, eu li um negócio hoje na Bíblia, achei tão legal. Deus falou isso no meu coração. Aí os meninos começam a perguntar, começam a falar, a gente começa a falar com eles. E a palavra do Senhor começa a fazer parte do... Porque quando a gente tem contato e entende essa palavra, nós vamos poder praticar algo muito importante que está em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 21 e 22. E nós lidamos com redes sociais,
internets, a gente assiste série, os nossos filhos ouvem o que os professores falam na escola, a gente ouve coisas na roda de amigo, até diretrizes de trabalho nós estamos recebendo, lotadas das ideologias do mundo e do molde do mundo. Nós estamos julgando, pelo menos, o que está entrando na nossa casa. Nós sabemos o que os nossos filhos estão ouvindo e vendo. Essa semana, alguém contou algo para mim, eu fiquei estarrecido. Tem criança pequena, fecha o ouvido aí. Porque nós precisamos entender como pais. Um desenho animado, irmãos. Falando para a criança, você pode se conhecer intimamente, vocês estão entendendo, adultos, né? Só que assim, pode se conhecer, é importante, só que faz o seguinte, você só pode fazer isso ou no seu quarto ou no banheiro. Irmãos, um desenho de criança. Não só ensinando o que é errado, mas ensinando ainda a fazer escondido. E às vezes nós estamos lá, com o nosso muro derrubado. Nem sabemos o que os nossos filhos estão escutando. Desses influencers, então, nem sei o que se escuta. Porque cada um hoje fala o que quer, o que bem entende, nem tem filtro para esse tipo de coisa. Essa mensagem vem e chega. Irmãos, chega para nós também. Todo tipo de sensualidade, de pornografia, chega para nós. Chega aos nossos olhos, estimula a nossa carne. Nós estamos o tempo todo, olha, trabalho. Professores de universidade hoje têm que se deparar com diretrizes de universidade, de ações inclusivas. E às vezes isso choca. Não porque a gente tem que tratar mal a pessoa, mas choca os nossos valores, lidar com algumas coisas, irmãos. E elas estão aí. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Nós precisamos levantar os nossos muros. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da oração. Nós precisamos do discernimento, porque orar não é só falar com Deus, orar é ouvir de Deus. Quando você ora, tem uma hora que você se cala, para que Deus comece a falar com você e colocar discernimento no seu coração. Precisamos levantar os muros. Eu vou dizer uma coisa, Deus fala, amém? Amém? O diabo também. Ele falou com Jesus no deserto, não falou? Ah, se você é filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Como Jesus combateu o diabo, irmãos? Ele está ao derredor, mas nós temos a arma da vitória. Precisa estar impregnada em nós. Precisa estar impregnada em nós. Nós precisamos amar essa palavra, inculcar essa palavra dentro de nós. Porque eu vou dizer uma coisa. Quando a gente se reúne como família e nós vamos decidir que o nosso muro vai ser erguido, que o nosso muro vai estar sem brechas. Olha o que acontece, olha o que aconteceu com Neemias. Em Neemias 2, 18 a 20 diz assim. Então lhes contei para o povo que estava ali em Jerusalém, como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar esta boa obra. Mas, quando Sambalate, Tobias e Gesem souberam do nosso plano, eles estão representando aqui o inimigo, quando souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Quando nós decidimos que vamos erguer os nossos muros, Satanás vai nos desafiar. Quando você decidir que você vai sair de um trabalho, porque esse trabalho está te tirando da presença de Deus, e existem trabalhos que nos tiram da presença de Deus, e você toma essa decisão, o inimigo vai te desafiar. O inimigo vai rir de você. Que tonto. Vai deixar o seu sustento por esse Deus aí, você nem sabe direito se ele existe, se ele não existe, você nunca viu.
Quando você decidir se levantar e tirar seus filhos de uma escola onde você está vendo que as idolatrias, se para edificar os seus muros você precisa desta palavra, você precisa da oração, você precisa estar com o seu fundamento para você lutar contra o inimigo, não tem arma mais poderosa do que a obediência. Porque não adianta saber a palavra e não fazer. Não serve de nada. Não serve de nada. Mas quando essa palavra sai daqui, desce para cá, escrita pelo próprio dedo de Deus no nosso coração, como diz a Bíblia, e ela começa a surtir efeito na nossa ação. Irmãos, é um soco na cara do diabo. É um soco na cara do diabo. Olha o que Tiago 4,7 vai dizer. Nós costumamos falar da metade do versículo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é isso. Resistir ao diabo é a etapa 2. Tem uma etapa 1. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o que não é sujeitar, senão obedecer. Irmãos, por que essa palavra sujeitar? Porque obedecer é negar a nós mesmos. Porque a Bíblia diz assim, se alguém vier com mal para você, você responde com o bem. É fácil, irmãos. Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém faz alguma coisa, imediatamente a nossa alma se manifesta. A nossa carne se manifesta. Você não quer responder com bem. E se você responde com bem, o inimigo se levanta para zombar de você. Que bobo. Que bobo. Obedecer a Deus é andar contra a maré. Não é fácil. Por quê? Se alguém vem com uma palavra dura para mim, e eu digo uma palavra dura para a pessoa, eu só estou alimentando a carne dela. Ela veio com carne, eu respondo duro, alimentei a minha, alimentei a dela, alimentou a minha, palavra dura, palavra dura, palavra dura, palavra dura. Mas se alguém vem com palavra dura para mim, e ao invés de eu deixar essa palavra alimentar a minha carne, eu deixo o Espírito fluir e respondo com uma palavra branda, a resposta branda faz o quê? Desvia o furor. O que eu fiz? Eu não dei alimento para a carne daquela pessoa. Vocês entenderam? É retroalimento. Se ela vem com a carne e eu respondo com o Espírito, a carne dela murcha. A nossa carne está esperando alimento. A nossa carne está esperando essa resposta. Mas para fazer isso, irmãos, não é fácil. Você já viu uma criança? Aquela criança pura, linda, maravilhosa. Fez uma malcriação e você pede para ela. Agora você vai pedir perdão. Você já viu a reação da pessoa? Da criança? O que ela faz? Não é simples. Desculpa. Mas a maioria das crianças, já na tenridade, a carne se manifesta. A gente trava. Devia ser tão simples poder pedir desculpa. Mas não é, irmãos. É remar contra a maré. Por isso a palavra de Deus está dizendo em Tiago, sujeitai-vos. Toma a tua cruz. Nega a si mesmo, como disse o próprio Jesus. E então faz o que eu estou falando. E eu garanto a você que assim você está resistindo ao diabo e ele fugirá de vós. Meu querido irmão, quando alguém te ofende e você decide que você não vai guardar raiz de amargura, mas você vai perdoar, é um soco na cara do diabo. É uma bomba atômica no inferno. Quando alguém vem com mal, você tem aquela vontadinha, daquela revanchinha, mas você se submete ao Senhor e você responde com bem, com brandura. É uma bomba atômica no inferno. As armas da nossa milícia não são carnais. Não são aquilo que o mundo espera que a gente responda. Mas elas são espirituais e poderosas. Poderosas para quebrar todo sofisma, toda fortaleza. Irmãos, quebrem nós e quebrem quem está perto de nós. Porque se eu respondo dessa forma para uma pessoa, eu constranjo essa pessoa. Como diz a Bíblia, eu vou amontoando brasa na cabeça dela. Até que venha um fogo. Os irmãos entendem? Nós precisamos fazer isso na nossa família. O que a Bíblia diz para o casal? Honrado seja o leito sem mácula. Leito não significa apenas o relacionamento sexual, significa intimidade em
todos os sentidos. O nosso relacionamento dentro da nossa casa, entre nós, íntimo, como nós nos tratamos, tem que ser de honra, irmãos. É como se tivesse uma redominha sobre a nossa casa. Se fosse retirada e as pessoas vissem como nós nos tratamos lá dentro, isso seria motivo de honra ou seria motivo de desonra? Na nossa casa, respeito uns pelos outros, na nossa casa, gritaria. Na nossa casa, amor, ou na nossa casa, há desrespeito? O que há dentro da nossa casa? A palavra do Senhor diz que nós devemos manter o leito em honra, a intimidade em honra. Em honra, sem impureza, sem gritaria, sem essas coisas. E eu vou dizer mais uma coisa que Deus colocou no meu coração quando eu estava pensando sobre isso. Sabe, irmãos, a gente pensa muito sobre isso. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Por quê? Porque não tiveram um bom relacionamento com o seu pai terreno. É ou não é? A gente vê isso muito. Por quê? Porque o relacionamento de paternidade é usado na Bíblia para falar sobre o relacionamento de Deus conosco. Então, queridos, nós que somos cristãos, não podemos cometer o mesmo erro com os nossos filhos. O nosso relacionamento de paternidade tem que espelhar com os nossos filhos o relacionamento de Deus conosco. Porque senão eles vão crescer com essa imagem distorcida. E é assim que nós ensinamos de verdade os nossos filhos. Com aquilo que nós fazemos. Vocês entendem que o testemunho não, né? A prática, ela é muito mais forte. É o testemunho mesmo. É muito mais forte do que o que a gente fala. Agora, Deus também usa o relacionamento matrimonial para falar sobre o relacionamento de Jesus com a sua noiva. Agora, se os nossos filhos veem na nossa casa um relacionamento conjugal conturbado, desrespeitoso, com gritaria, como vocês acham que eles vão associar o relacionamento de Cristo com a igreja? Autoritário, chato. Irmãos, é assim que funciona. São relacionamentos humanos que Deus usa para expressar o relacionamento dele conosco. Nós, como cristãos, precisamos ter discernimento. E saber que quando nós estamos colocando em prática a palavra de Deus no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento de pais para filhos, nós estamos também refletindo algo de eternidade, de divino, no coração deles. E isso vai refletir no relacionamento deles com Deus. Os irmãos entendem? Que profundo que é isso? Irmãos, nós precisamos lutar pela nossa família. E para lutar pela nossa família, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. E eu entendo, irmãos, que obediência, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Mas para obedecer, nós precisamos ser fortes e corajosos. Porque não é fácil remar contra a maré. Remar contra a maré, irmãos, exige muita força. Para ir contra a maré, a gente vai na banguela, né? Vai junto com a correnteza. Mas remar contra exige força. Por isso, Deus sempre está dizendo, na batalha, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Quando o inimigo se levantar para zombar de você, você diz, mas o Deus dos céus vai me fazer ter êxito. Eu vou continuar. Eu vou erguer os muros. Eu vou vigiar. E isso exige de nós, irmãos. Exige energia. Não é só energia espiritual. Exige força física. A gente muitas vezes fica desgastado quando a gente está realizando essas coisas. Não é fácil a gente lidar com as nossas emoções, a gente lidar com essas coisas, a gente submeter, a gente mortificar a carne. Isso faz com que a gente gaste energia física e emocional. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos desgastados. Porque estamos trabalhando, estamos edificando, estamos lutando, estamos trabalhando, estamos edificando, estamos lutando. E aí nós precisamos de novo entender que existe um mandamento nesta palavra. E mais uma vez eu digo, é uma estratégia do inimigo fazer com que não pareça um mandamento, que é descanse.
E eu não estou falando do descanso no Senhor, não. Porque esse todo mundo sabe que tem que ter. Esse a gente fala sempre. Eu estou falando do descanso físico, irmãos. Toda vez que o próprio Deus se faz exemplo para nós, nós precisamos prestar atenção. Toda vez que Ele se faz exemplo para mim e para você, nós precisamos prestar atenção. E o primeiro exemplo de Deus na Bíblia foi o descanso. Porque a Bíblia vai relatar toda a criação. Ali não tem nada para nós, só está relatando como Deus criou o mundo. Né? Deus está falando, criou o homem, crescei, multiplicai. Mas o primeiro exemplo que Deus dá, por que eu digo que é o primeiro exemplo? Porque Deus não cansa, irmãos. Deus não cansa para ter que descansar, é ou não é? Mas Ele fez questão de dizer que no 7º dia Ele descansou. Olha, Êxodo 20:8-11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, o separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Irmãos, prestem atenção. O Cronos, esse tempo, semana, ano, meses, ele foi criado junto conosco, porque na eternidade não tem Cronos, tem Kairos, é diferente. Não é assim que conta o tempo na eternidade, como nós. Deus, criando o mundo, Ele já estava criando um Cronos para nós. 1º dia, 2º dia, 3º dia, fechou uma semana. Deus já fechou esse tempo. Então, Ele estabeleceu um tempo. Nosso, irmãos, não é de Deus. Não é assim que funciona o reino de Deus. É no nosso, para nós. Ele nos criou, não nos criou ilimitados. Ele nos criou limitados. Em termos de força física. Em termos de energia, nós fomos criados. Nós não perdemos isso com o pecado. Antes do pecado, nós já éramos assim. Antes do pecado tinha dia, tinha noite. E é interessante, irmãos, porque Deus criava. E quando Ele terminava de criar, terminou o 1º dia. O que está sempre escrito? E viu Deus que era bom. Sabe o que isso significa? Terminou o dia, Deus deu uma parada. Ele parou e Ele contemplou as obras da mão dEle e disse, é bom. Depois de uma semana de trabalho intenso, no 7º dia, Ele simplesmente parou para contemplar a obra, para descansar. E nos 10 mandamentos, Ele vai dizer para nós que a gente tem que fazer a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos atender a esse chamado de Deus, porque o mal do nosso século é a quantidade de estresse que nós temos vivido. Nós não paramos. Nós não nos damos mais o direito de descansar. E quando a gente para descansar, a gente se sente culpado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta de quem bota a mão no arado e olha para trás. Mas Deus manda descansar. Descansar não é preguiça. Descansar não é desistência. Pelo contrário. Eu quero que vocês pensem na história de Elias. Elias, o grande profeta do Senhor, ele lutou contra os profetas de Baal. É uma história poderosa, porque a gente fica imaginando aquela história. Irmão, você imagina? Um dia, ele já vinha de uma perseguição de Jezabel. Aí ele chega naquela situação, um dia inteiro, escutando a ladainha daqueles profetas de Baal. Anda fogo, e gira, e roda, e ele lá. Cansa, né, irmãos?
em pé, esperando, olhando, sentado, esperando, passa o tempo, tal, sei o quê. Quando chegou no final, claro, irmãos, ele já estava fisicamente cansado, mas, enfim, ele se levantou, a gente sabe, bota água, mais água, mais água. E quando ele orou, foi uma oração e veio fogo, e foi aquele negócio. E a gente fica pensando, gente, já pensou se Deus me usasse nesse negócio? Vai estar pegando fogo, né? Mas Elias saiu de lá e a Bíblia diz que ele foi até o deserto, sentou debaixo de uma árvore e dormiu. Dormiu. Presta atenção. Sabe por que ele dormiu? Porque ele estava cansado. Irmãos, até mesmo fazer a obra do Senhor, as coisas espirituais, sugam as nossas energias físicas e emocionais também. Porque a gente tem que estar ali no tempo todo alinhado, atento, vigilante, fazendo a obra do Senhor. E muitas vezes, depois de uma coisa muito forte como essa, o nosso corpo sucumbe, cansa. Ele chegou ali na caverna, e quando Deus foi querer falar com ele, eu acho tão interessante, porque a primeira coisa que aconteceu foi um vento muito forte. Deu um vento, um vendaval, um negócio. E a Bíblia diz, e Deus não... Elias, por que você está assim? Elias, por que você está assim? Irmãos, Deus cuidou de Elias, até chegar para ele, de forma muito suave, dizer para ele, por que você está assim? Se levanta, eu sou contigo. Sai daí, Elias, vamos continuar. Você já descansou. Sabe, irmãos, é o século do cansaço, é o século da mente agitada, porque a mente também desgasta. A gente fica pensando que só o físico, só as atividades físicas desgastam. Não, quem trabalha com o intelecto, muitas vezes, se você não está num trabalho que você tem que pensar muito, muito difícil, termina o dia, parece que você correu uma maratona, você está acabado, você está quebrado, mesmo sedentário, sentado lá o tempo inteiro. Está com as costas doendo, está com tudo doendo, você também está cansado. Os nossos filhos estão o tempo todo sendo estimulados nas telas, em tudo. Eles também estão cansados. Não é à toa que é uma geração que está sofrendo de depressão. Os irmãos entendem? Nós somos a geração que não quer parar para descansar de verdade. E descansar não é jogar tênis. Descansar é fazer nada. É ócio. Jogar tênis é atividade física, pode ser um lazer, é gostoso, é uma delícia. Mas você vai sair cansado, meu marido chegou cansado em casa hoje. Ele foi jogar tênis, chegou cansado em casa. A gente chega, atividade física faz muito bem para o nosso corpo, mas todas as atividades da nossa vida, você que é um profissional, a pessoa pode ficar só estimulando a musculatura, jogando tênis, não tem que ter um tempo de descanso para se recuperar, porque é na recuperação que se constrói o que precisa construir. Se você estuda e vai fazer uma prova, durma, para seu cérebro poder se reorganizar, e no outro dia está tudo em ordem na sua cabecinha, pode ficar tranquilo, o cérebro faz. Então, irmãos, tudo nós precisamos deste tempo, onde vai haver uma recuperação em nós, física, emocional, intelectual, onde nós vamos repor as nossas energias. Sabe, queridos, muitos estão desistindo do trabalho na casa do Senhor, ou de outras coisas na vida, simplesmente porque está faltando descanso. Eu sei que é diferente. Nós não falamos muito isso porque todos nós estamos com essa dificuldade nas nossas vidas. Agendas lotadas, o tempo todo. E muitas vezes até dentro da igreja, trabalhando, fazendo, até você ver pastores e muitos tendo burnout, depressão. Irmãos, índice de suicídio alto. Eu vou dizer para vocês, claro, o inimigo está ao derredor. E sabe qual é a brecha que ele tem usado para entrar? O cansaço, o esgotamento. E nós precisamos entender que se nós queremos estar habilitados para estar edificando os nossos muros, e vigiando, e edificando, e batalhando, nós precisamos descansar, irmãos.
E não é assim, estou 5 anos sem férias e agora eu vou tirar férias. Não é assim, irmãos. Todos os dias Deus parava um pouquinho e contemplava. Toda semana havia um dia onde tudo parava e se contemplava. E se desfrutava. Nós não conhecemos mais o conceito de desfrutar. Nós não conhecemos mais. Isso não significa que nós vamos baixar a guarda. Quando eu fui para Israel, eu fui visitar a fonte de Gideão. É um lugar lindo, não sei quem já foi lá. É lindo lá, e é uma água muito transparente. É um lugar, gente, que quem está andando no deserto há muito tempo chega ali, realmente, você está com sede, você está com tudo, você chega ali, você quer. É um lugar de refrigério. E Deus nos diz que nós podemos passar pelo vale, nós podemos passar pelo lugar árido, mas Ele nos leva a lugares de pastos verdejantes, onde há refrigério. É promessa do Senhor. Eu posso dizer para você, nós não estamos vivendo porque não queremos. Nós não estamos vivendo porque não estamos tendo coragem de ajeitar a nossa agenda, de dizer não. Mas isso é uma vantagem do Senhor. E naquele lugar, Deus respondeu uma pergunta para mim, porque eu sou muito curiosa, sempre perguntei para o Senhor, com a arma aqui, vocês entendem? Então, assim, eles descansaram, eles se refrescaram, eles usufruíram, mas mantiveram a guarda. Eles não estavam gastando energia, eles só estavam alertas. Se precisasse, eles se levantavam e foram com esses que Deus foi lutar, os que estavam alertas. Então, irmãos, descanso não é simplesmente largar. Na hora do meu descanso eu faço o que eu quiser. Que nem quem vai em estádio de futebol. Quem vai em estádio de futebol, não sei porque, acha que tem permissão de falar palavrão lá dentro, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é. Não fala, mas a pessoa chega para lá, chega no estádio de futebol, fala tudo quanto é. Não, não é assim. Porque eu estou me divertindo aqui, estou no esporte. Não, não é assim. Você é crente lá dentro também. Amém? Você pode se divertir sem baixar a sua guarda. Amém, irmãos? Na hora de diversão pode tudo. Não, não pode tudo não. Tem que manter a guarda. Só que na hora da diversão e do descanso, você vai descansar e se divertir. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus diz que o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai. Pais, prestem atenção numa coisa. Nós podemos estar colocando nos nossos filhos a palavra de Deus em casa. Amém? E eu creio que a maioria aqui está fazendo isso em nome de Jesus. Nós estamos fazendo a nossa parte, inculcando, fazendo. Mas o relacionamento de Deus com os nossos filhos também é individual. E pode ser que muitas vezes esteja aqui, mas ainda não esteja aqui. E sejamos espertos, meus irmãos, mais que eles, em nome de Jesus. Eles são dissimuladinho. Quando as nossas crianças, nossos filhos, querem fingir para nós que eles não estão fazendo coisa errada, fora da nossa vista, eles sabem. E eles fazem. Então, muitas vezes, o que entra está sendo bom, mas junto com isso está entrando coisas contaminadas que podem estar contaminando. Onde nós vamos descobrir se está dando certo o que nós estamos fazendo com o nosso filho? Pelo que sai. Vocês estão entendendo? Né? Quando a gente vai fazer exame, a gente faz exame daquilo que sai, né, irmãos? A gente tem que levar lá, né? Constrangedor, mas leva lá no laboratório, faz porque o que sai é que vai dizer o que realmente está dentro. É isso que Jesus está dizendo. O que sai é que vai dizer o que está dentro. Por que eu estou falando isso para os pais? Porque às vezes os nossos filhos estão dissimulando para nós. A gente não está percebendo o que eles estão fazendo fora. A gente não sabe. E, irmãos, às vezes é num momento desse, de descanso, de família, onde a gente relaxa, onde a gente começa a ter conversas mais gostosas, conversas mais divertidas, que eles começam a soltar. E é ali que a gente começa a perceber. Irmãos, nós precisamos disso. Quantas vezes nós respondemos estressado para o nosso cônjuge? A gente grita com os nossos filhos, porque a gente está esgotado. Esgotado, cansado. Simples assim, irmãos. Mas a gente não está se atinando. Por isso, se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, eu queria que vocês abrissem no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro bem nostálgico.
né? É um livro do final da vida do rei Salomão. Então, ele já está velhinho. Quem tem pai e mãe velhinho aqui sabe que quando vai ficando velhinho, eles vão ficando nostálgicos, vão pensando na vida, tudo que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, o que devia, o que não devia, o que é bom, o que não é. Salomão também estava nessa época. Escreveu Eclesiastes. E Eclesiastes é aquele livro que ele conta um monte de coisa e fala, mas eu descobri que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Fiz tudo isso, achei que estava abafando e descobri que não colhi absolutamente nada fazendo essas coisas, que não me valeu nada. E o livro de Eclesiastes, ele traz algumas coisas interessantes para nós pensarmos. Abram no capítulo 3. Vamos ler o versículo 13. Eclesiastes 3, 13. Olha só a conclusão que ele chega. Ele fala um monte de coisa e fala assim, então eu concluí o seguinte, é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Cá para nós, irmãos, quantos de nós só está trabalhando e está sem tempo de desfrutar o fruto do trabalho? Você está trabalhando e quem vai desfrutar vai ser outro. Irmãos, e aqui Eclesiastes está falando assim, é presente de Deus. Querido, trabalhe, mas desfrute. Pare. Desfruta o fruto do teu trabalho. Come, bebe, desfrutando, não assistindo da Atena junto com o jantar. A gente come até um pouquinho de sangue assistindo da Atena junto com o jantar, né? Tanta coisa ruim. Você não está desfrutando. Desfruta. Desfruta o fruto do teu trabalho, meu irmão. Deus quer assim. Deus quer assim. Olha o versículo 22 desse mesmo capítulo. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Você está fazendo obras, inclusive na casa do Senhor? Desfruta o fruto. Você está trabalhando com pessoas na casa do Senhor? Senta um dia só para jantar e se alegrar com ela. Não é para ministrar, não é para falar nada. É só para desfrutar o fruto do teu trabalho. Irmãos, nós precisamos parar. Nós precisamos parar. Nós precisamos pensar, porque quem vai voltar depois? Depois que você morrer, você vai voltar para ver alguma coisa? Para desfrutar alguma coisa? Esse mesmo livro vai dizer, lembra-te do Criador na mocidade, enquanto você tem energia, enquanto você pode desfrutar, porque vai chegar um dia, irmãos, e nós estamos vendo isso cada vez mais na nossa sociedade, onde as pessoas vivem mais, mas chega uma hora da nossa vida que a nossa cabeça não acompanha, o nosso corpo não acompanha mais a nossa cabeça, e daqui a pouco até a nossa cabeça começa a enfraquecer. Nesses dias, são os dias que diz a Bíblia, não tenho neles contentamento. Eu tenho uma vozinha de 96 anos. Toda vez que eu chego para ela, eu falo assim, aí, vó, está disputando com a Rainha Elizabeth, ela já foi, você vai passar ela, hein? Ela fala assim, minha filha, não tem graça depois de um tempo. Por quê? Ela já não tem energia para nada, irmãos, não sai de casa para nada, só assiste da Atena, ou Senhor, misericórdia. Aí quer que a gente feche todas as janelas, porque fica com medo. Mas, irmãos, eu fico pensando, eu fico olhando para minha avó, já fez muitas coisas, mas hoje ela está lá. São dias que são difíceis da gente ter contentamento. Os irmãos entendem? Mas quando a gente pode ter, nós estamos numa loucura, sem desfrutar o que Deus está nos proporcionando. Às vezes a gente pergunta, cadê a vida abundante? Nós estamos deixando passar. Deus está nos dando vida abundante. A sua família não é um lugar de problema. É um lugar de vida abundante. Os seus filhos, herança do Senhor. A sua esposa é videira frutífera dentro da sua casa. Vai lá para o capítulo 4 em Eclesiastes, vamos ler o versículo 8.
Veja só que triste isso que ele descreve. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar. E os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, no contexto de família, muitas pessoas estão como este homem. Parece que não tem irmã, parece que não tem filho, parece que não tem mulher, parece que não tem marido. É louco. Capítulo 9, versículo 9. Agora eu vou fazer a pergunta, viu, mozinha? Vou ter esse privilégio. Cadê os fortes? Oh! Sabe por que eu vou falar de novo? Cadê os fortes? Sabe o que Salomão está dizendo para você? Goza a vida com a mulher que amas. Ô, glória! Não posso ouvir um glória a Deus? Você sabe por que às vezes o nosso casamento está, que a gente não desfruta, a gente só briga. E sabe o que Salomão está dizendo para você, meu querido homem? Para nós mulheres também, mas aqui ele está falando, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. O que vale a pena, queridos, são os bens da vida, e não são coisas. O que a sua família precisa é de amor, de atenção, de carinho. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Separaram os pais dos filhos. Puseram separadamente os pais numa sala e os filhos. E fizeram a mesma pergunta para eles. Se hoje você pudesse escolher uma pessoa para você jantar, uma pessoa muito importante para você jantar, qualquer pessoa do mundo, quem você escolheria? Os pais pensaram em ator, pensaram na Rainha Elizabeth, pensaram... Sabe quem os filhos disseram? A maioria, quase na integridade, o meu pai e a minha mãe. Irmãos, descanso, o usufruir a vida, o contemplar as obras, é mandamento do Senhor. Muitas vezes, você que está hoje cansado, desanimado, se sentindo à mesma beira de uma depressão, burnout, seja lá como chama hoje em dia, posso dizer para você com toda certeza, que talvez só o que você esteja precisando é descansar. Descansar. Parar, irmãos. Nós precisamos nos rever como família. Nós precisamos rever as nossas agendas. Nós precisamos separar tempo para nós individualmente, para a gente se alimentar, para a gente dormir. Um tempo com o Senhor, não naquele congresso, caiu fogo. Não, um tempo com o Senhor, com esse sussurro. E Deus dizendo para nós, meu filho, eu estou com você. Não é verdade? Às vezes, às vezes se a pessoa chega para dar um chacoalhão na gente, e a gente está cansado, eu estou com você! Nem faz efeito, né? Parece que a gente fica até mais cansado ainda. Mas às vezes, quando a pessoa simplesmente olha, como você vai caminhar? Como você vai ter um tempo para olhar para os seus filhos, para olhar para o seu marido? Tempo de qualidade. A gente percebe em casa. Semana que é mais agitada, a gente tem pouco tempo de qualidade entre nós. Passa batido, irmãos. Muitas coisas passa batido. Porque muitas coisas a gente não faz quando está cansado. Quem é adulto aqui está entendendo o que eu estou querendo dizer. Vocês entendem isso? E a palavra de Deus diz que isso é importante para o nosso matrimônio. Mas porque nós estamos lotados, cansados, atribulados, distraídos, muitas vezes nós não estamos fazendo o que nós realmente precisamos fazer. Mas hoje o Senhor nos chama a rever a nossa agenda e a entender que o descanso
é confiança. Porque o mesmo Salmo 127 que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será prejuízo só para você trabalhar. Sabe por quê? Porque Ele dá aos seus enquanto descansam. Enquanto descansam. Quando nós não descansamos, é uma forma de nós dizermos que nós não confiamos no Senhor e que nós precisamos desesperadamente fazer as coisas. Mas quando nós entendemos que Ele mesmo nos fez com esses limites e que a gente precisa descansar porque Ele nos ensinou e Ele foi o nosso exemplo, então, irmãos, as coisas mudam na nossa vida. Fácil nesse mundo de hoje? Não. Seremos pressionados por todos os lados a não parar. As primeiras vezes que nós decidimos parar, depois de muito tempo, a gente vai se sentir culpado e vai falar: ai meu Deus, não estou produzindo nada aqui, eu estou parado. Não estou nem jogando um tênisinho, eu estou parado. Não estou nem fazendo um exercício, eu estou parado. Dá uma certa angústia. Mas nesse tempo, começa a exercitar o contentamento. Começa a pensar: puxa vida, pelo menos um pouquinho. Vai descansar. Pega a tua família, meu irmão. É divino, é divino. Fala: hoje eu vou fazer uma coisa divina. Eu vou pegar minha família, eu vou fazer um piquenique. Eu vou pegar minha família, vou ali passear, sei lá na fonte lá de Treve, que tem lá em... onde que é lá? Serra Negra. Vou andar um pouquinho, vou fazer alguma coisa. Vou no clube, vou na piscina, vou conversar. Irmãos, vamos ter coragem de remar contra a maré e sermos diferentes deste mundo. Não vamos nos amoldar àquilo que nós estamos vendo por aí. Filhos se criando, não sozinhos, mas com toda a influência do diabo sobre eles. E às vezes a gente olha e fala: mas eu não entendo, por que esse menino está assim? Discernimento, sabedoria. Edifique os seus muros. Batalhe pela sua família. Mas descanse, meu irmão. Faz parte do que Deus tem para mim e para você. Amém?